Então, desde o nascimento, né, essa guarda municipal, vocês já lutavam para que a gente pudesse estar aqui hoje. É uma família desde o início, pré-tática, acompanhando, acreditando. Eles estão junto do início até a formatura. O placavo, literalmente, ela segura na sua mão e vai até aqui, ó, até a faixa. É a única que está aqui na nossa formatura, prestigiando. Fala, concurseiro implacável, por aqui, professora Lívia Fernandes, sua professora de Direito Penal. Estou com você hoje para tratar de um assunto tão importante para a tua prova. Estou falando de quê? Estou falando dos crimes contra a pessoa. Então, separei aqui para você hoje algumas questões potenciais de prova. Eu espero que você aproveite bastante esta aula e você consiga compreender aquilo que você precisa melhorar, aquilo que você já está ali dominando, né, dentro do assunto, porque você só consegue essa análise respondendo questões. Então, coloquei aqui várias questões e vamos praticar esse assunto tão importante. Antes de começar a tratar a respeito da questão de número 1, já quero te adiantar o seguinte. Muito cuidado para não confundir na hora da tua prova crimes contra a pessoa, com crimes contra a vida. Professora, qual é a diferença básica? É o seguinte, crimes contra a vida está incluído naquele assunto que engloba os crimes contra a pessoa. Ah, então quer dizer que crimes contra a pessoa é mais amplo? Isso mesmo. Vai englobar aí a vida, patrimonial, a vida, a integridade física, a honra, dentre outros. Então, bastante cuidado nesse assunto. Muito bem, então, vamos lá. Quero chamar a sua atenção para que você já comece aqui comigo na nossa primeira questãozinha. Quem souber já vai colocando aí. Quero ver participação. Bora lá. Primeira questão fala o seguinte. Sobre o homicídio qualificado, julgue os itens e assinale a alternativa correta. Se o homicídio é cometido mediante pago ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. Vamos lá. Então, será que se esta primeira afirmativa for correta, você já tem que marcar aí. Eu quero saber a respeito do homicídio qualificado, que você encontra lá no artigo 121, parágrafo 2º. Nesse caso, se ele é mediante pago ou promessa de recompensa, é qualificado ou mediante outro motivo torpe? É qualificado sim. Lembrando que quando eu estou falando da paga ou promessa de recompensa, eu estou tratando daquele homicídio mercenário. O que é isso, professor? Um homicídio mercenário, onde o agente ele recebe dinheiro, né, para poder efetuar o homicídio. Então, por isso é que ele é qualificado. Observa aí também que estou tratando de uma interpretação analógica e não de uma analogia. Então, aqui eu vou ter uma interpretação analógica. O que é isso, professora? O interpretação analógica. A partir do momento em que o examinador coloca assim, ó, ou por outro motivo torpe, o que ele quer dizer de você? O que ele quer dizer para você? Que a paga ou promessa de recompensa é considerado motivo torpe e também será qualificado por outro motivo torpe. Muito bem? Então, a primeira afirmativa corretíssima. Afirmativa de número 2. Se o homicídio é cometido por motivo fútil, não é considerado qualificado, opa. O motivo fútil, ele também é uma qualificadora. Então, essa assertiva de número 2 aqui está errada.
o homicídio torpe e o homicídio fútil são considerados qualificadoras do homicídio. E cuidado para não confundir uma coisa com a outra. Professor, então, qual é a diferença básica? Quando eu falo do motivo torpe, é aquele motivo que causa uma repugnância, aquele motivo mesquinho. Ah, matou para ganhar dinheiro, para receber aí um pagamento. Matou o irmão para ficar sozinho com a herança do pai. Então, isso é motivo torpe. O que é um motivo fútil? O motivo fútil é aquele motivo pequeno. Cuidado. Motivo fútil não é ausência de motivo, hein? Motivo fútil é um motivo pequeno que não levaria um agente em situações normais a praticar um homicídio. Exemplo, ele pegou um táxi, ficou aí devendo R$ 2 ao taxista e o taxista o matou. Então, matar por uma dívida de R$ 2 não é algo que eu espero, né? Naturalmente de uma pessoa. Então, isso é um motivo fútil, beleza? Vamos para frente. A terceira afirmativa vai dizer o seguinte: se o homicídio é cometido com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura, outro meio insidioso ou cruel que possa resultar perigo comum, não é considerado qualificado. Ah, essa daqui tá de graça, né? Claro que também é considerado qualificado. São 3 espécies de qualificador aqui: motivo fútil, motivo torpe e esse maneira de execução: veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura. Então, todos eles representam qualificadoras do homicídio. Nesse caso, o que é que você vai marcar aqui na questão? Que somente a 1 está correta. Somente a 1 está correta. Tudo bem? Vamos para frente. Vamos ver a questão de número 2. Segunda questão fala o quê? Fala da Joana. Joana, logo após o parto de sua filha Maria, asfixiou até a morte, ensejando a sua prisão em flagrante. Em sede de audiência de custódia, houve a conversão da prisão em preventiva. Deflagrado o processo penal para apurar a conduta praticada, comprovou-se, em observância ao contraditório e ampla defesa, que Joana agiu à época sob a influência do estado puerperal. Então, nesse caso, o que você vai ter que observar nessa questão? Seguinte, ela, após o parto, ela asfixiou quem? A filha dela até a morte, né? Então, ela matou a filha. A mãe mata a filha logo após o parto. E o que a questão também traz aqui como palavra-chave? Seguinte, a influência do estado puerperal. Ah, professor, o que eu vou considerar então nesse caso? Você vai considerar o seguinte, vamos lá. Você vai considerar o seguinte. Nessa situação aqui eu quero que tu observe que eu tenho alguns requisitos, como a mãe. O que a mãe fez? Ela mata o próprio filho. Ela mata o próprio filho. Se ela faz isso, ó, durante o parto, ou ela faz isso logo após, e obrigatoriamente ela está influenciada pelo estado puerperal, se eu tiver todos esses requisitos sem tirar nenhum, qual crime praticado? O crime praticado aqui só poderia ser o infanticídio. Artigo 123. Eu só poderia ter nessa situação o infanticídio. Então, o que acontece aqui? Sempre que você se deparar com a questão cobrando infanticídio, você tem que observar o que aconteceu. A mãe mata o próprio filho durante o parto ou logo após e ela está influenciada pelo estado puerperal. Então, aqui eu vou ter o infanticídio. O que eu quero te dizer? Seguinte, tenha bastante cuidado. Eu tenho que ter todos os elementos. Se a questão não estabelece que a mãe estava no estado puerperal e você não precisa saber o conceito disso, você precisa apenas identificar essas palavras na tua prova, como bem tu está observando aqui, ó. Tem que apenas identificar a palavra na tua prova do estado puerperal. A resposta sempre vai ser infanticídio.
Se ela não está no estado puerperal, sai do infanticídio. Se ela mata o próprio filho sem o estado puerperal, ela cai no homicídio. Ah, professora, mas o que eu considero, qual o tempo que eu considero logo após o parto? A lei não estabelece. A questão ela vai jogar, né, contigo. Acabou de dar a luz, como aqui, ó, asfixiou até a morte, seja sua morte flagrante, tal, após o parto, vai especificar. Agora, se ela coloca um limite de tempo muito alto, a mãe matou a filha depois de 3 anos, 4 anos, daí já não é após o parto. Onde é que cai, professora? No homicídio. Cai no homicídio. Lembrando ainda que o infanticídio, que é a resposta da nossa questão, a letra E, é um crime doloso. O que isso tem a ver, professora? Você colocar isso aqui agora? Muda. Porque se a questão trouxer que a mãe, sei lá, acabou adormecendo e matando a criança asfixiada, não vai ser infanticídio. Porque não existe infanticídio na modalidade culposa. Pegou o bizu? Então, todo infanticídio é na modalidade dolosa. Ela tem que ter a intenção de matar o filho logo após o parto ou durante. E o que eu considero durante? Iniciado o trabalho de parto. A partir do momento em que inicia o trabalho de parto, a vida já é extrauterina. Vamos para a questão de número 3. Sobre o crime de homicídio previsto no Código Penal, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Todo e qualquer crime de homicídio contra a mulher, doloso ou culposo, é denominado feminicídio? Claro que não. Todo e qualquer delito contra a mulher? Claro que não. Eu tenho que ter uma ideia de violência doméstica, eu tenho que ter uma ideia de violência doméstica ou a ideia do menosprezo à condição de mulher. A condição de mulher. Ou seja, ou você está dentro de uma relação de violência doméstica, ou a gente matou a mulher porque ele despreza as mulheres. De mulher. Nesse caso, eu terei feminicídio, mas em qualquer crime, não. Se for qualquer crime, isso é femicídio e não feminicídio. O femicídio não qualifica o homicídio. Letra B. Será considerado simples o homicídio praticado contra um guarda municipal em decorrência da função pública que ele por ele exercida. Será considerado simples o homicídio praticado contra um guarda municipal? Se eu mato o guarda municipal pelo simples fato de ele ser guarda municipal, isso daqui recebe o nome de homicídio funcional. E o homicídio funcional é homicídio qualificado. O homicídio funcional é homicídio qualificado. Então, por isso, a letra B está erradíssima. Letra C. O homicídio será qualificado quando for praticado com emprego de arma de fogo de uso permitido. Errada, porque não é o uso permitido que vai qualificar o crime de homicídio, beleza? Então, professora, eu tenho essa causa, de fato, essa causa de aumento de pena não, né? Essa qualificadora em relação à arma de fogo, você tem. Só que você tem que prestar bastante atenção para não cair em pegadinhas de banca nesse sentido. O examinador adora trocar um detalhe ou outro, certo? Ele adora trocar um detalhe ou outro. Na verdade, o que qualifica é o uso restrito ou proibido. Os dois, professor, os dois. Precisa saber a diferença de uma coisa e de outra? Não, precisa apenas saber que quando o crime é arma de fogo de uso restrito ou proibido, isso vai qualificar. E o praticado contra menor de 14 anos, será sempre qualificado? Será. Lembrando que lá no artigo 121 nós temos hoje essa alteração não correta, né? Na verdade, não é uma alteração não correta. Na verdade, é a falta de retirada da causa de aumento de pena contra o maior de 14 anos. Então, lá no caso em Riborel, essa pena contra o menor de 14 anos virou qualificada
E antes era causa de aumento de pena. O que é que acontece? A causa de aumento de pena não saiu, gerando um bis in idem. O que é que eu vou levar para minha prova? Que é qualificadora, porque veio depois, certo? Um homicídio contra menor de 14 anos é homicídio qualificado. Vamos para frente, bonitos e bonitas. Vamos para a questão de número 4. A questão de número 4 vai dizer o seguinte: assinale a alternativa que tenha expressa causa de aumento de pena se praticado por motivo egoístico. Vamos lá. Essa daqui é muito boa. Qual é a causa? Qual é o crime que eu vou ter a causa de aumento de pena quando praticada por motivo egoístico? Ah, professor, eu sei, é o dano, não tem aí, né? Então, presta atenção. Este crime, já vou deixar uma dica aqui para tu. Este crime, quando praticado por motivo egoístico, ele tem a pena duplicada. Ele vai ter a pena duplicada. A resposta da questão estabelece uma pena duplicada para quando for cometido por motivo egoístico. Será que você sabe qual é este crime? Vamos lá. Homicídio culposo. Eu tenho um cálculo de aumento de pena para homicídio culposo, professora? Tenho, mas nenhuma delas envolve o motivo egoístico. Nenhuma delas envolve o motivo egoístico. Então, a letra A não é o nosso gabarito. Aborto provocado pela gestante com o seu consentimento. Eu tenho causa de aumento de pena aqui? Não, não tenho causa de aumento de pena aqui. E o induzimento, instigação, auxílio ao suicídio? Opa! Agora, se você abrir lá no artigo, Maria, tem para entender. Agora, se você abrir aí o seu Código Penal, lá no artigo 122, você vai ver este crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio. E se você abrir lá no parágrafo 3º, você vai ver que a pena ela é de fato duplicada, se praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Ou ainda, se a vítima é menor, tem diminuído por qualquer causa a capacidade de resistência. Vamos lá. Então, já que estamos falando de crime contra a vida, crimes contra a vida, você não pode deixar de dar a atenção necessária a este artigo, que foi totalmente alterado no ano 2019. Ah, professor, mas 2019 já tem tanto tempo. Eu sei que já tem tanto tempo. Mas mesmo assim, os examinadores ainda gostam de cobrar as mudanças legislativas, te induzindo a erro. Vamos lá, é o seguinte, o que é induzir? Lembrando que tanto no crime eu posso ter o suicídio, como eu posso ter a automutilação. O que é induzir? É você criar a ideia na mente daquela pessoa. Ela chega pra ti triste, né, desapontada. Aí tu induz. Ei, mulher, por que tu não se mata? Ao suicídio ou coisa horrorosa. Pois é, mas é isso mesmo que acontece. Ou a automutilação também, né? Tirar parte do seu corpo aí. Também configura. O que é instigar? Instigar é tu criar, tu reforçar a ideia já, que já existe aí na mente da pessoa. Ela já chega pra ti com essa ideia. Quero me matar. Aí tu reforça. Isso é instigar. Prestar auxílio, muito cuidado com a ideia de prestar auxílio. Por quê? Porque no prestar auxílio, você, em hipótese nenhuma, pode praticar atos executórios. A pessoa chegou ali, quer se matar, tá com a arma e te entrega a arma porque ela não tem coragem. Tu atira. Isso é praticar ato executório. Romeu e Julieta, câmara de gás. O Romeu abriu ali a câmara de gás para morrer asfixiado junto com a Julieta. A partir do momento que ele abre a câmara de gás, ele está praticando um ato executório. Não entra aqui, cai lá no 121. Para você prestar auxílio, você não pode executar o crime, entendeu? Você pode emprestar uma faca, uma arma ou algo do tipo, prestar dinheiro para a pessoa comprar, mas você não pode executar o crime. Senão eu saio do 122 e venho para o 121. Outra ideia que as questões também adoram cobrar em relação à tentativa ou consumação. O que as questões elas adoram cobrar? Como é que elas adoram cobrar? O seguinte. Nesse sentido aqui, eu quero que você observe que o crime do 122 é induzir, instigar ou auxiliar. Então, o crime vai estar consumado quando você conseguir, de fato, induzir, instigar ou auxiliar.
não interessa se a pessoa conseguiu morrer, se ela sofreu uma lesão, se ela se automutilou ou não, não interessa. Isso aí vai mudar a pena, vai gerar qualificadoras, dentre outras hipóteses. Tu vai observar única e exclusivamente se a pessoa conseguiu, ela foi induzida. Ah, eu induzi a Mariazinha a pular do prédio. Ela pulou, mas não sofreu nada, porque a queda dela foi amortecida. Tá consumado? Tá consumado, porque você não conseguiu induzir, entendeu? Então, tu vai observar se eu consegui ou não praticar qualquer das condutas do artigo 122, não é em relação ao resultado. Então, o único aqui que tem essa causa de aumento de pena se praticado por motivo egoístico é, de fato, o artigo 122, levando aqui como correta a alternativa C. D. Aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante, também não. E o infanticídio também não, que nem causa de aumento de pena tem. Então, letra C é o gabarito da nossa questão. Maravilha? Vamos para mais uma. Vamos para a questão de número 5. O chefe de uma equipe de vendedores de uma grande rede de supermercados exigiu a presença em sua sala de um subordinado que não havia cumprido a meta de vendas do mês. E com a intenção de ofender-lhe o decoro, então você tem que sempre observar qual é a intenção do agente, porque a intenção do agente é que vai levar a resposta à tua prova. Se a intenção dele era ofender, então provavelmente a tua resposta vai estar em torno dos crimes contra a honra. A intenção dele não era matar, lesionar, era ofender. Então vamos lá. Chamou de burro e incompetente. Então, observa aqui o que ele fez. Chamou de burro e incompetente. Durante a ofensa, apenas 2 encontravam-se no recinto. Nessa situação, o chefe. Então, preste atenção. Eu tenho 3 crimes contra a honra. Inclusive, eles estão já aqui tipificados. Ó, calúnia, injúria e difamação. Então, eu vou colocar o conceito só do lado de cada um deles. Para tu observar e aprender desde agora a nunca mais errar questões que cobram apenas o conceito. É o seguinte, primeira coisa que eu quero que você saiba. Na calúnia e na difamação, eu tenho que contar uma história sobre o crime. Eu tenho que contar uma história sobre o crime. Como assim, professora? Contar uma história é o seguinte. Tu vai ver pela redação, né, do 138, 139, 140, que eu vou ter os crimes contra a honra e na calúnia e na difamação, tu vai encontrar assim, imputar um fato. Imputar o fato é a mesma coisa de contar uma historinha. Por isso que eu tô colocando assim, para ficar mais fácil de tu lembrar. Então, se eu digo assim, a Mariazinha é ladra, eu tô contando história? Não. Agora, se eu digo, a Mariazinha é ladra, porque ela aproveita quando o semáforo fecha, vai lá e assalta os carros ali na avenida, sei lá das quantas. Agora eu tô contando história ou não? Então, sim, beleza. Então, tanto na calúnia como na difamação, eu tenho que contar essa história. Ah, professora, então qual é a diferença? A diferença tá na história. Porque é o seguinte, para ser calúnia, deixa eu até descer aqui um pouquinho essa palavra, para não ficar tão próximo, né? Aqui, ó, história. Para ser calúnia, essa história, ela tem que obedecer 2 requisitos aqui. Quais são esses requisitos? Obrigatoriamente. Obrigatoriamente, essa história tem que ser falsa. Obrigatoriamente, essa história, ela tem que ser falsa e tem que ser definida como crime. Deixa eu colocar logo a da difamação e eu te explico as duas de uma vez. E na difamação, professora? Na difamação, você tem apenas que ofender a reputação. Aqui apenas essa história, ela tem que ofender a reputação. É só isso. Ah, não entendi. Vai entender agora. Ofender a reputação. Você vai entender agora. É o seguinte.
Quando eu falo da calúnia, a informação, né, a historinha, obrigatoriamente tem que ser mentira e tem que ser definida como crime. Não é um e outro, não. São os dois. Então, esse exemplo que eu acabei de citar para ti, que Mariazinha é ladra. Por quê? Porque ela aproveita quando o sinal fecha, o semáforo fecha, vai lá e furta os carros que estão parados. Eu não estou contando história. Estou. Furtar é ou não é crime? É, né? É crime. Primeiro eu disse que era ladra e depois eu joguei aqui um furto, mas enfim. É ou não é crime o roubo, o furto? São crimes. Se essa história é mentira, eu respondo pela calúnia. Ah, professor, mas tu não sabe, tal. Lembrando, são crimes dolosos. O agente tem que saber. E a questão, ela vai te dizer isso. Se ela não fala nada, né? Ela só diz que está imputando falsamente o fato definido como crime, tu já leva que ele sabe que aquilo ali é mentira. Beleza? Agora, quando é que eu tenho a difamação? Na difamação é diferente. Vai contar a história, mas aquela história nem precisa ser mentira e nem precisa ser definida como crime. Pode ser um crime e uma verdade? Pode. Pode ser uma mentira e não ser um crime? Também, tranquilo. Pode ser verdade e não ser crime? Também. Basta ofender a reputação. Lembrando que na calúnia e na difamação, tu tá contando para uma terceira pessoa aquela história, né? Tu tá falando mal da Mariazinha para uma terceira pessoa, seja imputando um crime, seja ofendendo a reputação. Ah, professora, então cita aqui para mim, por exemplo, um crime de difamação para que eu consiga compreender quando é que existe essa ofensa à reputação. Com certeza. Tu tá ali sentado na calçada com os teus amigos falando mal da vida alheia. Que passa, tu fala mal. Ixi, Maria, olha ali, o marido daquela mulher é corno, com certeza. Ela fica saindo, toda vez que ele sai para trabalhar, ela sai atrás com outra pessoa. Então, o que que tu tá fazendo? Isso é crime? Não. Pode ser verdade? Pode ser mentira também. Tu tá apenas ofendendo a reputação daquela pessoa, e a dele e a dela, né, por tabela. Então, nesse caso, o que que acontece? Eu tenho crime de difamação. Diferentemente ocorre com a injúria, porque na injúria, aqui eu também tenho um crime, mas para cometer este crime, eu não vou contar história. Ah, professor, e você vai fazer o quê? Aqui eu vou apenas adjetivar. Adjetivar. Eu vou apenas dar características àquela pessoa. Como assim adjetivar? Dar características àquela pessoa? Aqui não me interessa também se é falso. Pode ser falso e crime, mas desde que eu não conte a história, será injúria. Exemplo. Você chega para Mariazinha, sua ladra. Professora, mas ela pode nem ser ladra, é falso e é crime, mas eu contei a história. Então, eu estou só dando características, eu estou só adjetivando. Isso é injúria. Ah, seu bandido, ladra, sei lá das quantas, estelionatário, ó, aqui, ó, burro, incompetente. Isso é injúria. Por quê? Porque eu não estou contando a história. Então, vamos voltar aqui para a nossa questão. A partir do momento em que você identifica que o agente ele tinha a intenção de ofender a dignidade, o decoro, justamente porque os crimes contra a honra, o agente tem que ter essa intenção, não existe qualquer desses crimes punidos a título de culpa, então a intenção dele sempre é a ofensa. Aqui ele não contou qualquer história, né? Aqui é claro que ele não contou qualquer história. Ele apenas deu características. Ele apenas adjetivou o agente de burro ou incompetente. Então, poderá responder pelo crime de calúnia? Não tem nada a ver aqui com a calúnia. Deixa eu trocar aqui a cor do pincel. Não tem nada a ver com a calúnia nem com a difamação. Pode ser injúria, mas vamos ver os outros. Não deverá responder por nenhum delito. Ah, aqui tá de sacanagem, né? Nenhum delito. Uma vez que os crimes contra a honra só se consumam quando terceiro toma conhecimento do fato, beleza, só se consumam quando terceiros tomam conhecimento do fato. Mas isso aqui, essa regra de terceiros, é só para calúnia e para difamação. Na injúria,
A injúria não consuma quando o terceiro fica sabendo, não. A injúria consuma quando a pessoa ofendida fica sabendo. Até porque eu estou apenas adjetivando. Aqui na calúnia e na difamação, eu estou mexendo na reputação do agente perante a sociedade. Já na injúria, eu estou mexendo na sua autoestima. Então, quando é que consuma o crime de injúria? Quando o ofendido fica sabendo. Quando é que consuma a calúnia e a difamação? Quando terceiros ficam sabendo. Então, por ser injúria na questão, a letra D se torna errada. Não deverá responder por nenhum delito, uma vez que a responsabilidade criminal, no caso, é apenas da pessoa jurídica. Não tem nada a ver essa daqui, tá? Tem nada a ver essa daqui. Então, gabarito correto, letra C. Poderá responder pelo delito de injúria. Letra C é o nosso gabarito. Tranquilo? Quinta questão. Vamos para frente. Vamos para mais uma. Vamos para a questão de número 6. A questão de número 6 diz que, acerca dos crimes contra a honra, assinale a opção correta. Letra A. Nos crimes de calúnia e difamação, não se admite a retratação. Aqui é o seguinte, na verdade, se admite. A retratação, ela somente não é admitida para injúria, tá? A retratação, ela somente não é admitida para injúria. Calúnia e difamação, cabe sim retratação. Professora, o que é a retratação? É você voltar atrás aqui que você disse e se explicar melhor. Falar, não foi bem isso que eu quis dizer, não foi por aí, né? Então, isso é a retratação. Retratação. Tudo bem. Ei, a exceção da verdade no crime de calúnia é admitida se, constituindo o fato imputado crime de ação penal privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. A exceção da verdade no crime de calúnia é a regra. A exceção da verdade no crime de calúnia é a regra. Exceção da verdade, que é tu comprovar que aquilo que tu falou é verdade e, consequentemente, livrar tua cara. A exceção da verdade só é aplicado à calúnia e à difamação. Nunca você vai ver a exceção da verdade associada à injúria. E a tua questão está correta, nunca. Não cabe a exceção da verdade na injúria. Na calúnia, regra, ou seja, a regra é que todo crime de calúnia, como é imputar falsamente o fato definido como crime, você pode comprovar que aquilo é verdade, livrando a sua cara de um processo. Beleza. Já quando eu falo da difamação, é exceção. Só cabe a exceção da verdade na difamação em um único caso. Que caso é esse, professora? Quando o crime for praticado contra o funcionário público em razão do exercício de sua função. É o único caso. Só que aqui eu digo que é admitida se constituído o fato imputado crime de ação penal privada. O ofendido não foi condenado. Está errado porque aqui não é admitida. É a exceção em que não é aplicado o crime ao crime de calúnia. C. É impunível a calúnia contra os mortos? Errada. É punível a calúnia contra os mortos. Lembrando de que quando eu falo do crime praticado contra os mortos, eu só vou punir mesmo a calúnia. Não cabe, via de regra, pela letra da lei, punição à injúria ou difamação, somente a calúnia. Mas como o item fala que é impunível, ele está errado. Letra D. No delito de injúria, o juiz pode deixar de aplicar a pena se o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria. Olha aqui, ó. É uma hipótese de perdão judicial. É uma hipótese de perdão judicial. Tá linda, maravilhosa, perfeita, correta. Essa hipótese de perdão judicial, quando a gente provocou diretamente ou no caso de retenção imediata, só se aplica a injúria, tá? Então, muito cuidado para quando a banca do concurso cobra essa ideia associada à difamação ou à calúnia. Essa exceção da verdade aqui é para
Injúria. Letra E. Caso um advogado na discussão da causa durante uma audiência acuse o juiz de prevaricação, o crime de calúnia estará amparado pela imunidade judiciária. Nada a ver. Letra D é o nosso gabarito da sexta questão. Linda, maravilhosa. Vamos para frente. Vamos para a questãozinha de número 7. Olha o que a sétima questão vai te dizer. Durante o carnaval, Alberto supôs que Bruno estaria olhando para sua namorada. Estando sob o efeito de álcool, Alberto agrediu Bruno com chutes e joelhadas na região do abdômen, o que ocasionou a queda de Bruno, fazendo chocar-se contra o meio-fio da calçada, onde bateu a cabeça vindo a óbito. No exame pericial, constatou-se que a causa da morte foi hemorragia encefálica. Então, observa, a intenção, o dolo do agente era o quê? A intenção dele, o dolo dele, era lesionar, era causar uma lesão corporal. Ah, como é que você sabe, professora? Ele deu chutes e joelhadas no abdômen. Quem quer matar não dá chute no abdômen, não. Em razão da altura de um aneurisma cerebral congênito. Então, ele tinha um aneurisma cerebral aqui. E isso foi a causa de sua morte. Situação desconhecida grava essa informação, porque essa situação ela é desconhecida, tanto pelo autor como pela vítima e por seus familiares. Nessa situação hipotética, de acordo com o entendimento do STF, a conduta de Alberto configura. Então, vamos lá. Alberto, qual era a intenção? Lesionar. Então, a tua resposta vai estar em torno da lesão corporal. Beleza. Professora, mas eu acho que eu entendi aí. A minha resposta sempre vai estar em torno daquilo que eu queria praticar. Só que eu também já estudei ao longo dessa minha vida de concurseiro um negocinho chamado crime preterdoloso. O que é isso? É quando eu tenho na conduta dolo e no resultado culpa. Aí, nesse caso, ele responderia por esta morte? Ele responderia pelo homicídio com resultado... Pelo homicídio com resultado morte, olha só. Pela lesão corporal com resultado morte? Ele não responderia. E eu vou te dizer por que ele não responderia. Porque, beleza, ele desequilibrou, caiu, bateu a cabeça e acabou morrendo. Só que a causa da morte dele foi a ruptura de um aneurisma cerebral. E ninguém tinha consciência. Era desconhecido tanto para o autor como pela vítima e pelos seus familiares. Ninguém sabia que ele tinha essa doença. Então, se ninguém sabia que ele tinha esse aneurisma, essa morte não pode ser imputada ao autor, que deu soco no abdômen. Então, nesse caso, professora, quer dizer que a minha resposta, pela situação ser totalmente desconhecida por todos, não vai estar em torno da lesão corporal seguida de morte. É isso? É isso mesmo? Vamos lá. Letra A. Fato atípico. Não, atípico não é, né? Porque atípico quer dizer que eu não vou ter crime. Fato atípico não é. Eu não posso dizer que eu não tenho crime. Letra B. Lesão corporal de natureza grave. Onde é que eu encontro essas hipóteses? Artigo 129, parágrafo 1º. Nessa situação, eu não tenho nenhuma das hipóteses de lesão corporal de natureza grave. Lesão corporal seguida de morte, acabei de dizer o porquê que eu não posso imputar essa morte do crime preterdoloso ao agente. D. Homicídio qualificado pela torpeza, nada a ver. Se o dolo dele nunca foi a morte, então não há de se falar em homicídio. Então é lesão corporal simples, professor, não estou acreditando isso aí. É lesão corporal simples. Eu não tenho qualquer hipótese que leve à gravidade da lesão, então ela é simples. Vamos para frente é que se anda. Vamos para mais uma questãozinha, questão de número 8. Caio, 18 anos. Tício, 20 anos. E Mévio, 22 anos.
integra uma torcida organizada em uma agremiação futebolística. No dia de uma partida de seu clube, encontra um torcedor do time rival sozinho, saindo do trem a uma curta distância. Meb então olhou para Caio e disse e fez gesto com as mãos, denotando que os três perseguissem e agredissem o torcedor rival. Ao efetivamente alcançarem a vítima e lesionarem com socos e pontapés. Então vamos lá, olha aqui o que os agentes fizeram. Estavam os três, né? Um olhou para os outros dois e fez gestos com a mão para que eles perseguissem e agredissem o torcedor. Muito bem. E foi o que efetivamente aconteceu. Pelo exposto, agora está afirmando que Caio, Tício e Mévio devem responder por que crime. Então, qual é o crime aqui? Qual era a intenção deles? Lembra? A resposta da minha prova sempre vai estar em torno da intenção do agente. Qual era a intenção do agente aqui? Era lesionar, né? Porque ele fez gestos com a mão, denotando que os três perseguissem e agredissem. Então, não tem nada falando que a intenção dele era matar, nem nada do tipo. Era para perseguir e agredir. Então, a minha resposta vai estar em torno da lesão corporal. A minha resposta vai estar em torno da lesão corporal. Vamos procurar aqui. A fala lesão corporal, beleza? Letra B também. Letra C fala de associação criminosa. Letra D, constrangimento ilegal, não tem nada a ver. E a letra E, organização criminosa. Vamos lá, professora, qual a diferença? Na associação criminosa, eu preciso de 3 ou mais pessoas. Ah, tem um 3, pode ser essa, peraí. Na organização criminosa, eu preciso de 4 ou mais. Só que não é só isso, eu preciso de outros elementos. Pessoas. Eu preciso de outros elementos, então essa aqui já saiu, né? Aqui eu tenho que ter a intenção de praticar crimes, então também a associação saiu. Eu só fico entre letra B e letra A. Vamos ver a letra A. Letra A fala que eu respondo pela lesão corporal, cada qual isoladamente. Eis que não houve concurso de pessoas, e sim autoria colateral. A partir do momento em que um olha para o outro e faz um gesto com as mãos, e eles acatam esse gesto, os três perseguem o torcedor, obviamente que existe um concurso de pessoas aí. Obviamente que existe um concurso de pessoas. Por quê? Porque existe aquilo que se chama de vínculo subjetivo ou liame subjetivo, que é essa união intelectual entre os envolvidos. Então, nessa situação, eles respondem sim pelo concurso de pessoas. Por isso é que a letra A está errada e a letra B é o nosso gabarito. Lesão corporal em concurso de pessoas. Então, aqui, lesão corporal se encontra lá no artigo 129 e o concurso de pessoas lá no artigo 29. Beleza? Letra B é o nosso gabarito, senhores e senhoritas. Vamos para mais uma questãozinha. Vamos para a questão de número 9. Olha o que a questão de número 9 vai te dizer. É o seguinte. Considere hipoteticamente uma lesão causada em paciente cujo tratamento dermatológico para o preenchimento de bigode chinês tenha resultado em necrose, né? Eita, então observa. Resultou em necrose do lábio superior e da asa do nariz, com a posterior excisão tecidual importante. Ambas de consolidação estigmatozoide e permanente. Rapaz, menina, essa descrição refere-se a que tipo de lesão? Então, vamos lá. Quando eu falo de lesão, você tem que prestar atenção. Não existe apenas essas 3 classificações, mas a lesão dolosa. O examinador vai tentar confundir você quando ela for simples, né? Quando ela for, na verdade, leve. Ela pode ser simples. Geralmente aparece aqui que ela é leve. Ela pode ser grave ou ela pode ainda ser
gravíssima. Existem essas hipóteses de lesão. Lesão leve, lesão grave e lesão gravíssima. A lesão leve é aquela prevista no caput do artigo 121, em algumas hipóteses. É por 121 não, 129. Ela é por exclusão. Se ela não se encaixa em nenhuma outra hipótese, aí sim ela vai ser leve. A lesão grave e a gravíssima estão, respectivamente, no parágrafo 1º e no parágrafo 2º. Quando é que a lesão ela é considerada grave, né? Quando eu tenho as hipóteses, vou até pegar aqui a letra da lei para acompanhar contigo. Deixa eu colocar aqui no artigo 129. Quando eu tenho as hipóteses do artigo 129, parágrafo 3º, lembrando que essa nomenclatura ela é doutrinária, gravíssima, você não vai encontrar no código. Então, olha quando a lesão é grave. Incapacidade para as ocupações habituais, desde que por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função ou aceleração do parto. Quando é que ela vai ser gravíssima? Incapacidade permanente para o trabalho, aqui não é mais uma ocupação habitual, mas sim o trabalho. Enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Então, se você perde um membro, sentido ou função, sua lesão é gravíssima. Se ele fica apenas, né, com alguma, como é que eu posso dizer, alguma limitação, ela é grave. Voltando para a gravíssima, deformidade permanente e o aborto. Tudo bem, então vamos voltar aqui. A necrose do lábio e a asa do nariz. Que tipo de lesão será que isso daqui configura? Será que configura alguma dessas três? Observa o que eu acabei de te dizer. Essa classificação de lesão aqui é única e exclusivamente, falei no comecinho, para lesão dolosa. Para lesão dolosa. O agente, né, o sujeito autor, quando ele ia tratar desse bigode francês, ele tinha a intenção de ocasionar toda essa lesão no paciente? Não. Então, aqui já cai por terra, porque se ele não tinha intenção, se não é dolosa, não recebe qualquer dessa classificação. Ah, professora, é o chamado sem querer. Se é sem querer, a lesão é culposa e você já consegue, com isso, eliminar todos os itens. Grave, gravíssima, dolosa, gravíssima, porque todas essas hipóteses são para lesão dolosa. Então, nesse caso, só poderia ser culposa, sem gradação por qualidade ou quantidade. Isso mesmo, porque a lesão culposa, ela recebe apenas esse nome, lesão culposa. Ela não recebe o nome de lesão culposa grave, gravíssima, leve, não, porque isso é para lesão dolosa. Vamos fechar, chamo sua atenção aqui para mais uma questão. Vem cá comigo. Haverá crime de lesão grave, punido com pena de reclusão de 1 a 5 anos, se resultar aceleração do parto. É grave, professora? É grave, é o gabarito. A aceleração do parto é grave. Agora, se cair aborto, tu vai ter que prestar atenção, porque o aborto é lesão gravíssima. O que isso quer dizer? Qual é a diferença? Seguinte, se a gestante ela sofre uma lesão corporal, né? Lembrando que essa classificação é para o dolo, e ela acaba acelerando o seu parto, a criança nasce antes do momento, porém com vida, a lesão dela é grave. Agora, se morre, é gravíssima. Professora, se nasce com vida e após um decorrer do período de tempo, morre em decorrência da lesão, é aborto. Então, é gravíssima. Cuidado. Perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Se apareceu perda ou inutilização de membro, sentido ou função, isso daqui é gravíssima. Por quê? Porque o teu membro, lembrando, gravíssima. Teus membros, né? Membros inferiores, membros superiores. Sentido, tato, olfato, paladar, função digestiva, função mastigatória, foram atingidos. Ou você perdeu, lembrando que aqui, para configurar gravíssima, somente se forem órgãos duplos, exemplo, perdi uma perna, mas eu tenho uma outra, configura grave. Aqui, perdi as pernas, sei lá, perdi a capacidade mastigatória. Ou pode ser que eu ainda tenha as pernas, mas eu sou agora cadeirante, elas estão inutilizadas.
Isso é gravíssima. Cuidado, porque se aparecer se aparecer aqui a debilidade ainda funciona, mas com alguma limitação. Isso é grave. Se aparecer debilidade, é grave. Enfermidade incurável. A enfermidade incurável também é lesão corporal gravíssima e ela não é confundida com nenhuma, tá? Incapacidade permanente para o trabalho também é gravíssima, porém, se for para ocupações habituais, por mais de 30 dias, isso aqui é grave, E a deformidade permanente também é gravíssima. E se for debilidade, ó, de membro, sentido, função, deformidade é grave, deformidade é gravíssima, debilidade é leve. Eu tenho um bizu para ti em relação a essa deformidade antes de acabar a aula. E a debilidade, porque se aparecer só a palavra, ó, tu vai escrever e tu vai destacar a primeira letra que diferencia uma palavra da outra. Debilidade e a deformidade. A primeira letra que diferencia uma palavra da outra está destacada. Deformidade. Tudo bem, aparecem essas duas. Como é que tu vai saber quando é grave e quando é que é gravíssima? Tu vai usar aqui a regra da ordem alfabética. O que aparece primeiro dessas letras destacadas, que são as primeiras que diferenciam uma palavra da outra? Pelo alfabeto, o que aparece primeiro? É o B ou é o F? É o B. Então, a primeira do Código Penal é qual? A grave. E depois vem a gravíssima. Inclusive, a primeira corresponde ao parágrafo primeiro. E a segunda letra do alfabeto constitui o parágrafo segundo. Pegou o bizu? Então, nesse caso aqui, a letra A é o nosso gabarito. Então, como você bem está observando, tá aí, né? Se você perdeu o gabarito de alguma questão, tá aí tudo bonitinho. Já bate um print, já tira uma foto, você chegou depois. E é isso, meu povo. Eu agradeço demais a tua atenção. Você, meu futuro aprovado, que estava comigo desde o começo, que acompanhou toda a nossa aula. É um prazer inenarrável estar aqui com você hoje, né? Tentando aí contribuir um pouquinho, colocando mais um degrauzinho rumo à tua aprovação. E é isso. Você está no caminho certo, você está estudando, você está batalhando e você só tem agora que batalhar um pouquinho mais, continuar nessa pegada para já, em pouquíssimo tempo, começar a colher os frutos. Então, eu agradeço a tua participação. Ficaremos hoje por aqui e até a próxima.